Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Rose Castro e você está no canal com a Rose, está na Bíblia. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje estaremos gravando o último episódio do Salmo 23. Caso você ainda não tenha assistido ao episódio número 1 e 2, eu convido você a assistir, está incrível. Vou deixar aqui na descrição do canal o link para você assistir aos vídeos, tá bom? Já abriu a sua Bíblia no Salmo 23? Então vamos lá, no versículo 5, a parte A diz: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Depois de uma longa jornada de volta para casa, agora o rebanho estava livre das armadilhas do deserto. E no aprisco, o pastor, o bom pastor, preparava um banquete, comida abundante para suas ovelhas, que no final do dia já estavam exaustas. E lá no aprisco elas podiam se alimentar e repousar seguras, livre dos predadores e dos ladrões que por vezes ou outra rodeavam ali o aprisco durante a noite. Daí a expressão mesa perante os inimigos. Mas é bom lembrar que esta declaração bíblica, preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, não traz aqui uma ideia barata de triunfalismo, eu posso, eu consigo, eu faço, não é isso. A Bíblia aponta para a abundante provisão e cuidado de Deus para com seus filhos. E no versículo 5 vai continuar dizendo: unges a minha cabeça com óleo. As ovelhas, por vezes, eram infestadas de moscas. E isso não permitia com que elas se alimentassem direito. E sabe o que elas faziam para se livrar desses insetos? Elas corriam sem direção. E geralmente acabavam assustando umas às outras e correndo um grande risco de saírem do aprisco e até mesmo serem atacadas por lobos, serem roubadas pelos ladrões que ficavam ali à espreita, ser atacadas por ursos, leões, enfim, corriam grandes perigos longe do aprisco. Para evitar este incidente, o pastor jogava óleo sobre a cabeça das suas ovelhas. Isso servia como uma espécie de repelente, a fim de impedir a infestação e assegurar o seu rebanho. Nós precisamos do óleo do Senhor sobre a nossa cabeça. Precisamos do Espírito Santo sobre a nossa vida para direcionar os nossos passos. E assim as nossas cabeças, a nossa mente, pensamentos estarão protegidos de insetos, que podem ser representados aqui por demônios que tentam por vezes nos distrair do verdadeiro alimento espiritual que é a palavra de Deus. No contexto social, o ato de ungir era um costume bastante praticado pelo povo de Israel. E ungir significa untar, derramar, esfregar óleo. E estava bastante associada a momentos de alegria, de celebração de um escolhido por Deus, como por exemplo Arão, Saul, Davi e outros. Mas no sentido figurado, a unção de Deus confirma a presença do Espírito Santo sobre o seu povo, selando assim todos os crentes. Tal como Jesus era e é o ungido de Deus e foi selado com o Espírito Santo, por meio dele nós também recebemos a presença do Senhor conosco. Em 1 João, capítulo 2, versículo 20, vai dizer: mas vocês têm uma unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento. Então o salmista Davi diz que nós temos um Senhor, um pastor, que prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos, que unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. O pastor sabia que a viagem de retorno ao aprisco era uma jornada cansativa. Sendo assim, uma vez que seu rebanho chegava ao aprisco, ele amorosamente supria todas as necessidades de seu rebanho. Então, depois de alimentá-las, de ungí-las, ele ainda tinha preparado um cálice transbordante de água fresca, o que era um consolo para o rebanho após uma longa jornada de volta para o aprisco. Você sabia que cálice transbordante é símbolo de satisfação completa? Pois é, por isso que o salmista Davi vai usar aqui a expressão transbordar, porque significa que está mais que cheio. O Senhor dá em abundância, de maneira que transborda o nosso cálice. Aleluia! Nas culturas orientais, o transbordar do cálice significa plenitude de tudo que tem verdadeiro significado e valor para os seres humanos. Essa é a verdadeira prosperidade do cristão. O que não se refere à quantidade, mas ao essencial para vivermos. E não no sentido pejorativo de termos apenas o necessário para sobreviver, mas no sentido de não nos faltar o indispensável para viver.
como por exemplo os princípios divinos, a presença do Senhor em nós e toda a sua palavra que nos rege, nos conduz até o Senhor. Portanto, se somos ovelhas dependentes do bom pastor, devemos ser gratos por tudo, por sua presença, por seus cuidados e valorizarmos tudo que já temos recebido dele, desde as pequenas coisas até as mais grandiosas consideradas por nós. Assim, o nosso cálice transbordará. Aleluia! Não vivemos mais sedentos, o nosso cálice transborda porque o nosso pastor nos preenche por completo. E olha só que coisa linda, ele segue, o salmista Davi dizendo no versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Observe que o salmista Davi está dizendo certamente, fala de confiança, de certeza, de convicção. O salmista Davi tinha a total confiança que a bondade e a misericórdia do Senhor estariam com ele durante toda a sua vida. Bondade no hebraico significa graça, favor, benevolência, lealdade, amor. Bondade é o amor de Deus em ação, nos concedendo dádivas mesmo sem nós merecermos, sendo a maior delas a salvação. Já misericórdia é o amor de Deus em ação, nos livrando de receber aquilo que de fato nós merecemos. E o maior deles é o castigo eterno. O Senhor nos dá graça quando na verdade merecemos juízo. Ele suspende o castigo e nos abençoa quando na verdade merecíamos ser punidos. É preciso entender que o fato da ovelha obedecer à voz do seu pastor, bondade e misericórdia as segue. Quando obedecemos ao nosso Senhor, não precisamos correr mais atrás de bênçãos. Elas nos seguirão. Ou seja, independente de onde você estiver ou da situação que você estiver vivendo, a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus estará com você se você o obedecer. E ele segue dizendo, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. São tantos os benefícios que a ovelha tem ao lado do seu pastor, que o desejo dela é estar junto dele para sempre. E por falar nisso, você sabia que a ovelha é um tipo de animal que não aceita bem a troca de proprietário? Pois é, ela se apega tanto ao seu pastor que uma vez que ocorre a troca de proprietário, ela fica tão deprimida que chega a rejeitar até mesmo água e comida do novo pastor que para ela não passa de um estranho. Os pastores perceberam essa dificuldade das ovelhas. Então, para amenizar esta situação, eles passaram a ter um co-pastor, que pastoreava o rebanho ali junto com o pastor, para que, caso fosse necessário o pastor se ausentar do rebanho, as ovelhas não sofreriam tanto, devido já estarem acostumadas ali com o co-pastor. O bom pastor é Jesus. Ele veio, pagou um alto preço, rasgou o véu, nos mostrou e ensinou o caminho a ser seguido. Voltou para o Pai para nos preparar lugar, mas não nos deixou sozinhos. Não deixou suas amadas ovelhas sozinhas, desprovidas de cuidado, não. Ele deixou o Espírito Santo que hoje faz o papel do co-pastor, consolando-nos e ajudando-nos a permanecer firmes neste caminho, porque em breve Cristo voltará e somente as suas ovelhas reconhecerão a voz do bom pastor a dizer, vinde, benditas de meu Pai. Você já faz parte desse rebanho? Caso você ainda não faça parte desse rebanho, mas deseja fazer, eu quero te pedir que coloque a mão no seu coração neste momento e repita as palavras que irei dizer. Senhor Jesus, hoje eu confesso o Senhor como meu Salvador. Quero fazer parte do teu rebanho, ser ovelha do seu pastoreio. Eu quero que o Senhor seja o meu bom pastor. Entrego a minha vida em tuas mãos, para que o Senhor possa me direcionar pelo caminho a ser seguido. Perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida e que a minha vida, a partir de hoje, seja regida pela tua palavra e pela presença do Senhor em mim. Chegamos ao final dessa série maravilhosa que é o Salmo 23. E eu desejo que este salmo tenha reafirmado a você que Deus está sempre presente. E mesmo que você enfrente perigos e problemas, creia que a presença do Senhor é suficiente para sustentar você. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um feliz ano novo com muitas conquistas, com muitas bênçãos e muito mais de Deus para a sua vida.